Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 30 de outubro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. E na descrição do vídeo também, você que quer ajudar o canal, contribuir, dar aquela força. Tem aí ó, uma conta bancária, número, agência, tudo bonitinho aí, Banco do Brasil, tudo aí. Vamos uma matéria. Gente, vocês sabem que mais cedo o Carlos Bolsonaro já desmentiu, né, a matéria da Globo que fala sobre a questão do porteiro, né, que diz que o cara falou que foram lá falar com o Bolsonaro, aquele cara lá que é acusado de ter matado a Marielle, né? O engraçado é que nos registros o Bolsonaro estava na Câmara nesse dia, mas tudo bem, em Brasília, ou na Câmara não, em Brasília, mas vamos à matéria. Sérgio Moro pediu para a PGR e para a Polícia Federal abrir um inquérito e investigar isso direitinho. Agora o mais interessante é que aqueles que gritavam antes para o Bolsonaro tomar uma atitude, agora estão brigando para que a PF e a PGR não investiguem. Estranho, né? Mas vamos à matéria. Olha só, se liga aqui. Moro pede inquérito para apurar tentativa de envolvimento indevido de Bolsonaro no caso Marielle. Vamos lá. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para instaurar um inquérito em parceria com a Polícia Federal para investigar a prática de tentativa de obstrução à justiça, falso testemunho ou acusação caluniosa na citação do nome do presidente Jair Bolsonaro nas investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Deixa eu ver aqui. Em ofício encaminhado nesta manhã, ao Procurador-Geral, Moro diz que há inconsistência nas investigações, pois os registros da Câmara indicam que Bolsonaro estava em Brasília no dia em que um dos suspeitos de matar a vereadora esteve no condomínio onde o presidente mora no Rio, pedindo para se dirigir até sua residência. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que acionaria Moro para que a Polícia Federal ouvisse o porteiro, que disse ter ter recebido autorização de uma pessoa que se identificou como o senhor Jair na casa 58 do condomínio Varandas da Barra. Detalhe, gente, o Carlos Bolsonaro foi lá na portaria, pegou o registro e ainda mostrou o áudio de quem estava no telefone e para qual apartamento foi. Não foi para o do Bolsonaro e não tem a voz do Bolsonaro no áudio. No horário em que a Globo diz, né, que foi lá, tudo bonitinho. Vamos lá. Bom, continuando, onde foi que eu parei? A inconsistência sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crime de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. Neste último caso, tendo por vítima o presidente da República, o que determina a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, alega o ministro. Por que o ministro está falando isso? O pessoal e a oposição estão pedindo, prestem atenção, estão buscando proteção para o porteiro e estão pedindo para que a PF nem a PGR possam ter acesso a eles. Gente, tá as matérias aí, o próprio pessoal, né, a oposição estão tentando impedir que a PGR e a Polícia Federal possam conversar com o porteiro. A pergunta é, qual o problema que eles têm medo de a PGR e a PF descobrir? Segundo Moro, é possível que o porteiro, que citou o nome do presidente em depoimento, tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essa finalidade. Essa também tem sido a alegação de Bolsonaro, que atacou a TV Globo, a autora da reportagem sobre o assunto, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, PSC, em uma live. Oportuno lembrar que na investigação do crime de assassinato em questão foi constatado, presta atenção nisso, foi constatado anteriormente expulha a obstrução da justiça com a introdução de testemunha que fraudulentamente, ou seja, já aconteceu isso,
apontou falsos suspeitos para o crime. A tentativa de obstrução da justiça só foi contornada com a atuação independente da Polícia Federal e que contribuiu para a identificação dos reais suspeitos. Pela prática do crime em questão, sustenta ele no ofício. Somente a abertura do inquérito pela PGR e pela PF poderá garantir isenção nas investigações, diz o ministro. Para que os fatos sejam devida e inteiramente esclarecidos por investigação isenta, venho através dessa solicitar respeitosamente a Vossa Excelência que requisite a instauração de inquérito para a apuração, em conjunto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, perante a Justiça Federal, de todo o ocorrido e de todas as circunstâncias, escreve o ministro. E aí, deixa eu ver, encerra a matéria. Vejam só, eles estão querendo a todo custo, preste atenção, que estão querendo a todo custo que a Polícia Federal não participe. Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, isso é uma matéria que está aqui no UOL. Presta atenção. O título: Oposição pedirá proteção a porteiro de condomínio de Bolsonaro e quer acompanhar investigações. Quer dizer, essa proteção aqui que eles estão querendo, gente, é para que a PF não venha falar com ele. Essa é a ideia. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, peraí. Deixa eu ver, tinha uma outra aqui. Oposição cobra... Ó, aqui, ó. Oposição cobra que PF não interfira na investigação do caso Marielle. Estão entendendo agora o negócio? Até dias atrás, olha só que interessante. Primeiro eles começaram com aquele papo, né, desde o começo, faz tempo, que Bolsonaro era culpado, que Bolsonaro... Aí apareceu aquela ligação lá do cara do MDB, né, e Cabral e Lula. Aí todo mundo baixou fácil, ninguém falou mais nada, calou-se a boca. Zé Fini morreu o assunto, né? Aí qual era a bronca de vez em quando que se surgia? Cobrando do Bolsonaro que acionasse a justiça e blá blá blá, que o Bolsonaro não estava fazendo nada. Bom, aí eles vêm com essa agora, atingem o presidente da República, né? Porque se há o envolvimento do presidente da República, então há o envolvimento garantido da PGR e da Polícia Federal. Estão dizendo aí que não, não pode chamar a Polícia Federal não. Pode sim, porque se envolve o presidente, se acusa o presidente, quem tem a autonomia para investigar isso é a Polícia Federal. Deixa eu ver outra aqui, deixa eu ver se eu acho outra. Não, reconhecimento, deixa eu ver. Tinha uma outra aqui, peraí, deixa eu ver essa daqui. Não, essa aqui também, Moro também. Também outra, não, deixa eu ver. Tinha uma outra aqui, rapaz, onde foi que eu vi? Deixa eu ver, gente. Não, aumentar, correção, Chile. Não. Tinha uma outra mais bem, ó só, gente, agora, ó. PSOL vê risco real de influência de Bolsonaro no caso Marielle. Não, gente, vê só. Eles querem que o Bolsonaro seja acusado, mas não se defenda. Porque o Bolsonaro aciona a questão da PF. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Não tem, só mais uma aqui, deixa eu ver. Acabou. Não, tem outras lá pra baixo, mas eu não vou não, porque senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. Vejam só, o que importa aqui é o seguinte, gente. Deixa eu avançar aqui. O que importa aqui é o seguinte. Carlos Bolsonaro pegou e fez um vídeo mostrando mais cedo a mentira desse inquérito. Agora nós vemos a contradição do próprio PSOL, que antes cobrava o envolvimento da Polícia Federal. Antes cobrava do Bolsonaro uma ação. Aí vejam só que interessante. Justamente agora, na semana em que o Brasil está fazendo um apanhado de conquistas de ganho, fechando acordos para tudo quanto é lado, recuperando a economia, trazendo investimento para dentro do país, justamente agora que efetivamente e ativamente ações estão sendo feitas para que o país cresça novamente, retome o crescimento da economia, aí é muito estranho que justamente nesse momento exploda todas essas parafernálias todas aí, né? E aí vem o engraçado, porque o caso Bolsonaro ele mostra, né, para onde foi a ligação no horário, tudo bonitinho. E outra,
né? Existem lá, na coisa lá, ele mostra lá que nem antes disso e nem depois disso, desse horário, ele mostra, ó, aí ele mostra 4 e não sei quantos, 5 e não sei quantos, ele mostra que não houve nenhuma ligação para o presidente, ou melhor, da portaria para o presidente. Outra coisa, Bolsonaro estava em Brasília. Outra coisa, a gravação é clara, a gente escuta a gravação no horário em que a Globo diz, no horário em que o coisa diz lá, a gente escuta a gravação. O cara atende, liga lá pra casa, né, em questão, você vê que não tem nada a ver, a voz do cara que atende lá cara, não tem nem como comparar com a voz do Bolsonaro. O cara atende e autoriza a subida da pessoa, mas você vê que tem nada a ver com o Bolsonaro. E até o número do apartamento lá, que tá ligando lá, ele explicou, ó, isso aqui TXT, não sei o que, as siglas explicam, isso aqui é daqui, isso aqui é para o apartamento, tal, e ele mostra lá tudo direitinho. Resultado, não tem nada, gente. Mas a esquerda, aí isso explica por que a esquerda não quer o envolvimento da PF e da PGR. Agora tem um detalhe, os caras acusam o presidente e não querem que o presidente se defenda. Acham ruim porque o Moro está acionando a PGR e acionando a Polícia Federal. Era para o Moro fazer o quê? Os caras estão atacando o presidente, o mandatário do país. Estão criando uma narrativa vil e covarde contra o presidente. E é para o presidente ficar calado? Você vê que engraçado aqui. Eles queriam tanto, né, o envolvimento da PF antes. Agora o presidente está mandando acionar. Não pode acionar, agora vamos colocar. Aí não. Outra coisa, o presidente quer ouvir o cara falar. Eles não querem deixar o cara falar agora. Tá parecendo o Adélio Bispo. Não deixam o Adélio falar, não deixam o Adélio contar o que aconteceu, quem é o mandante. Bloquearam lá os telefones lá do advogado. Agora estão fazendo a mesma coisa com o porteiro. Qual é o problema? O que eles têm medo que o Bolsonaro converse, ou que a PF, ou que a PGR converse com o porteiro? O que é que eles temem quando a PF sentar com o porteiro e for perguntar para ele por que ele disse uma coisa que não aconteceu? Porque ele deu uma informação que não bate nem com o registro do prédio e mesmo tem a questão do Bolsonaro estar em Brasília ao mesmo tempo. E aí, como é que fica isso? A verdade é essa, gente. Essa coisa do pessoal e da oposição não quererem a presença da PF e da PGR é porque eles sabem que vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Lá atrás, a gente de dentro da polícia, na época, estavam mudando o rumo desviando o rumo das investigações. Se suscitou um monte de suspeitas. Aí começaram a suspeitar de alguns testemunhos. Aí a Polícia Federal entrou no caso, e quando a Polícia Federal entrou no caso, aí se descobriu os falsos testemunhos, a tentativa de obstrução da própria polícia lá, para não se chegar ao fundo do inquérito, foram afastados policiais, um monte de coisa. Mas o pessoal estava aplaudindo tudo isso. Depois meteram o sarrafo no presidente. Tá aí, gente, eles não sabem o que querem. Estão fazendo com esse porteiro, querem fazer com esse porteiro o que fizeram com o Adélio. Sabe o que eu acho interessante? O Bolsonaro quer saber também. Você vê que engraçado, né? O cara quer saber a verdade, mas agora quem não quer saber da verdade mais é os pessoalistas. Você vê que as coisas mudam de rumo de acordo com a ideia deles. O fake news deles, se tem abrangência, a eles, beleza. Mas quando a verdade chega, aí eles começam a correr. A Polícia Federal tem que se envolver nisso daí. Né? Eu já vi uma matéria onde dizia que onde o jornalista falava que o envolvimento da PF não era correto. Pelo contrário, querido. Você está falando do presidente da República. E nesse caso, a prerrogativa de investigação é Polícia Federal. Não é uma polícia regional, não é a polícia ali do Rio de Janeiro, não. É a Polícia Federal, porque envolve um mandatário-chefe. O ministro Sérgio Moro, a PGR, tem todo o direito de se envolver.
É isso que eu não entendo. O medo deles, a preocupação deles em ver a polícia, o Sérgio Moro. É porque eles já estão acostumados, né, com o Sérgio Moro, estão acostumados com o Moro botar bandido na cadeia, colocar a pilantra atrás das grades, condenar maloqueiro, marginal, ladrão, lavador de dinheiro, presidente ladrão e essas coisas todas, porque eles estão com medo do Moro colocar a mão ali também e descobrir mais do que já foi descoberto. Eu acho que a verdade é essa. Agora, você vê como eles são engraçados. Eles tentam incriminar o presidente, mas toda vez que eles tentam, a casa sempre cai pro lado deles. A Globo fez uma matéria ridícula e covarde. Olha a moral da Globo, como ela decaiu de ontem para hoje. Essa turma aí tá tentando ver o que faz para impedir lá a PF de não investigar o cara, de não ter acesso ao cara. Olha só o que tá aparecendo, gente. Para quem queria saber quem é o mandante da morte de Marielle, essa era uma boa hora de dizer pro cara, abra o bico, meu irmão, conta tudo pra PF, pra PGR. Não, vamos proibir, não pode. Por que será, gente? Será que eles não conseguiram comprar ninguém dentro da PGR? Será que eles não conseguiram comprar ninguém dentro da PF? Será que eles não conseguiram trazer ninguém para o lado deles dentro dessas duas organizações? É isso o medo deles? Porque esses caras têm gente infiltrada em tudo quanto é lugar, gente. Não tenha dúvida. E eu acho que o medo deles é justamente esse. PGR e PF não tem ninguém lá dentro para poder fazer a maracutaia para eles. E aí, sendo assim, a verdade vem à tona. E neguinho tá com medo de repente, descobrirem que provavelmente podem até ter influenciado, né? Ter chegado pro cara e falar, ó, fala isso, isso e isso, que a gente faz isso por você. Tá lá o Adélio preso até hoje. Preso até hoje. E ninguém sabe quem é o mandante. Não se deixa investigar, não se deixa ter acesso ao celular. Então lá, fazendo a mesma coisa. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.